Esse cara bota medo em geral, por ter uma aparência assustadora e por parecer um delinquente. As outras pessoas, imediatamente ao vê-lo, saem correndo ou tentam evitar contato visual com o garoto. Mas apenas uma pessoa, uma garota em específico, o vê de uma maneira bem diferente das outras pessoas. Ela não tem medo do Rintaro, a sua cliente da loja, Waguri Kaoruko, que diz pra ele que nunca pensou que ele fosse um cara assustador. E nos últimos momentos do primeiro episódio, o Rintaro descobre que essa garota, a mesma garota que ele achou que era do fundamental, uma garota mais nova que ele, estuda na escola Kikyo, do lado da sua escola Chidori. E o problema tá aí porque as duas escolas se odeiam, principalmente pro lado das garotas que odeiam os garotos idiotas, bagunceiros daquela escola. O que será que vai acontecer entre esses dois? Será que o Rintaro, descobrindo que a Kaoruko é da Kikyo, uma garota que tá numa escola prestigiada, nobre, vai tomar a distância dela? Ou será que vai continuar conversando com a garota? O Ruivo na frente do Rintaro tava com uma cara feia. Ele não tava aguentando mais. Caminhando até a escola, várias garotas da Kikyo ficavam olhando feio pra ele durante essa manhã. Os dois amigos do Ruivo e do Rintaro chegaram. Era o Sako e o Ayato. E o Ruivo também tava reclamando para os dois sobre o que aconteceu esta manhã com ele, indignado pelo tratamento que ele estava recebendo pelas garotas da Kikyo. Enquanto os três estavam falando mal da Kikyo, o Rintaro estava nas nuvens. Ele não estava escutando nada da conversa entre os seus três amigos. O Ayato percebe que o Rintaro fechou a cortina, o que era bem estranho, bem raro de acontecer isso. E o Rintaro quase não fechava a cortina da sua sala de aula. Depois que o Sami fala, o Rintaro se exalta e grita nesse momento que não é isso. É porque tava claro demais, o sol tava batendo em cima dele, por isso que ele resolveu fechar a cortina da sala. Depois das aulas, o Sami convida de novo o Rintaro para saírem juntos. Como o Rintaro verificou o seu celular e percebeu que a mãe não enviou nenhuma mensagem para ele, pedindo para ele ajudar na sua confeitaria, acabou topando o convite do garoto, deixando o Sami bem surpreso, porque não estava esperando que o Rintaro aceitasse sair junto com eles. Se preparando para ir ao karaokê, os quatro percebem que um monte de estudantes estavam tumultuados na frente do portão. Se aproximando mais, o Rintaro repara que era a estudante da Kikyo, a Waguri, que estava ali na frente do portão esperando por alguém, se perguntando por que ela tá aqui. O que ela veio fazer na escola Chidori? O Ruivo, com todo o estresse acumulado por causa das garotas, olhando ele de forma indiferente, com um olhar frio durante a manhã, na ida até a escola, ao ver uma mina da escola Kikyo, faz uma cara feia, perguntando pra ela o que tava fazendo aqui na Chidori. Perguntando de novo pra ela, quem você tava esperando? Após a mina responder pergunta dele, mas o Rintaro interrompe, nesse momento puxando o Sami. Ele ainda não estava satisfeito e pergunta se ela conhecia alguém da Chidori. Nesse momento, o Rintaro, ele fica bem assustado. Na sua cabeça, tipo, ferrou? Ele já percebeu. Ele pode descobrir que a Kaoruko, a Waguri, me conhece. Mas o Sami é apenas um grande idiota. Ele não percebe nada disso. Apenas tá com inveja dessa pessoa que a menina da Kikyo tá esperando. As duas garotas da Kikyo, nesse instante, veio correndo na direção da Waguri, preocupadas com ela, empurrando o Sami. Não sei se foi proposital ou não, mas aconteceu isso antes de conversar com a Waguri. O Ruivo tava puto. Já bastava as garotas da Kikyo olharem feio, todas elas, durante a manhã. Agora elas estavam batendo nele. Ele pediu para as garotas pelo menos se desculparem pelo que ocorreu agora. Mas a mina dá um tapa na mão dele, olhando com cara feia de novo pros idiotas. Tava um tumulto nesse momento, até as garotas da Kikyo tava ali na frente do portão, não entendendo nada o porquê da Waguri e no portão da Chidori. Ficando perto deles, podia pegar a idiotice dos caras e passar para as alunas da Kikyo. Olha o nível da paranoia das garotas. O Ruivo tava chateado, se perguntando por que tudo isso acontecia com ele. Acontece que dessa vez foi ele quem começou, assustando a garota que estava esperando por alguém da Chidori no portão. O Rintaro suspira. Ele tinha por um instante ficado assustado por a Waguri tá no portão, se perguntando será que ela veio me ver? Mas rapidamente ele muda de ideia, dizendo que isso era bem impossível na sua cabeça, pensando que talvez ela conhecesse outra pessoa da Chidori. Quando o Sami foi perguntar o que acha da Kikyo pro Rintaro, provavelmente ele fica assustado com a expressão que o seu amigo Rintaro fez. Ele estava mais assustador do que o de costume. Pelo fato do Rintaro não se expressar bem,
não sorri com tanta frequência assim para os seus amigos e para os seus próprios pais. Ele não sabe fazer uma cara feliz, mas nesse momento, até ele fica na dúvida se estava feliz ou não, mas ele estava assim ao ver a Aguri na frente do portão, na esperança de que estava esperando por ele, com essa expectativa. No karaokê, o Rintaro estava brisando até agora. Ele nem tinha escolhido a sua própria música para cantar. Saku, percebendo isso, pergunta se aconteceu algo com o garoto, pedindo para falar se tiver algo incomodando, comentando também que esse machucado na testa que ele fez não foi uma simples esbarrada em algo. Rintaro fica em dúvida, será que devo contar para todo mundo tudo o que aconteceu entre mim e a Kaoruko? Será que conto para eles que a Aguri Kaoruko, aquela garota que estava na frente do portão, ela é cliente da minha loja da confeitaria? Que na verdade nós dois se conhecemos já desde ontem, conversamos e ela tá querendo saber mais sobre mim, tá interessada em mim. Será que vale a pena? Mas ele lembra que antes os três estavam falando mal da Kikyo e até mesmo o Saku comentou para eles, para os seus amigos, que odiava a Kikyo. Não querendo receber uma resposta negativa por parte deles, achou melhor não comentar sobre essa situação que ele estava se encontrando no momento, respondendo para os três que não era nada demais, mas agradece pelo Saku ter se preocupado com ele. Esse Saku é gente boa. É um grande amigo. O cara pode ser grosso, mas ele realmente tá preocupado com o Rintaro, disposto a ouvi-lo a qualquer momento. Ainda assim, sabemos que ele não tá satisfeito com essa resposta do Rintaro. Ainda assim, ele tá desconfiado, achando que tem algo de errado com o Rintaro. Ele tá escondendo alguma coisa. O Saku não parece ser um bom cantor, mas ele resolveu tentar, que é bem raro, e deixou até mesmo o Ruivo surpreso ao ouvir que ele iria cantar hoje. Depois de cantar muito, o Rintaro tava quase rouco e percebe, quase chegando em casa, que a loja da sua confeitaria ainda estava acesa e tenta avisar a mãe que a porta está aberta ainda, mas a Aguri estava ali esperando, recebendo o garoto. A garota se desculpa com ele e realmente subestimou a inimizade entre as duas escolas. A sua mãe já estava brava com ele, pedindo para avisá-la se ia chegar tão tarde assim. A Aguri estava esperando até agora, a mãe comenta, oferecendo um bolo se ainda tiver tempo para a garota. Ela não queria, mas não era o que a sua barriga dizia. Rintaro então convida para comerem bolo juntos, cumprindo a sua promessa com ela lá na estação, quando a garota o chamou para comer bolo juntos na próxima vez. Rintaro, aproveitando esse momento, pergunta pra garota por que ela estava na escola da Chidori no portão. Ela responde que queria ouvi-lo. Mas agora ela vai parar de ser tão impulsiva. Não vai fazer mais isso. Rintaro fala que foi eles que começaram, então tava tudo bem. E no impulso, ele falou que ficou muito feliz quando viu a ela, quase não acreditando no que ele acabou de dizer pra garota, pedindo imediatamente pra ela esquecer o que ele disse agora, porque foi bem nojento. O Aguri nega. Os dois acabam ficando envergonhados, um com o outro, com o que acabou de falar. Essa cena é muito... Os dois são bonitinhos demais. Nervoso ainda, o Rintaro comenta pra Aguri que achava que ela não iria vir mais. Por que apareceu de repente? Pergunta de volta pra ele. Não, pensou que não ia vir mais pra loja mesmo. Afinal, ele é da Chidori e a garota é da Kikyo. E não ia ser bom se envolver demais com ele. A Aguri ficou feliz quando viu que ele é da Chidori. Saindo da loja com uma cara triste. Por que ela fez uma cara dessas? Ele se pergunta. Ele não entende nada, mas sabe que a machucou. Pelo menos isso ele sabe. Nem o bolo que ela tanto ama, come sem parar, come 2, 3, 4, 5, 6. Dessa vez ela não comeu tudo. Realmente o Rintaro a machucou e fez ela até desistir de comer todo o bolo. A mãe foi dar uma olhada nos dois e viu que o seu filho estava deprê. O Rintaro conta toda a situação pra mãe, o que aconteceu na conversa entre os dois e os comentários que ele fez. No final da conversa, antes da garota sair com aquela cara triste da loja, a mãe deu um peteleco no seu filho depois disso, decepcionada com o quão o seu filho é idiota, se perguntando aonde errei na sua criação. Ele não entende porque ela o queria ver, mesmo a garota sendo da Kikyo. E no fim, o Rintaro tá agindo da mesma forma que os outros faziam com ele, quando ele era criança. Ele odiava quando julgavam pela sua aparência, se distanciando dele mais e mais por parecer delinquente, por ter uma altura considerável e ter uma aparência assustadora. Mas agora, ele tá pensando quase que da mesma forma que as outras pessoas pensavam sobre ele. Na cabeça dele, atualmente só pensa sobre Kikyo.
apenas isso, perguntando pra ele se a Aguri o tratou de frente mesmo depois de saber que ele é da Chidori. O que você pensa quando olha pra ela? O Rintaro, percebendo o quão patético ele foi por se importar demais com as escolas, por elas não se darem bem entre si, os alunos e os professores, e não prestando tanta atenção. A garota que estava interessado nele, querendo conhecer mais, conversar mais com ele, o garoto socou a si mesmo, deixando a mãe assustada nesse momento. E isso, pelo menos eu acho, um palpite meu, foi meio que um castigo. Assim como aconteceu naquela cena lá do primeiro episódio, quando ele deixou que os caras socassem e bateu a sua testa na parede, fazendo-o sangrar naquele momento. Foi meio que um castigo pra ele se lembrar, pra ele não cometer o mesmo erro e parar de pensar muito sobre essa inimizade entre as escolas. No dia seguinte, a Aguri estava caminhando até a sua escola e percebe que o Rintaro estava em frente ao portão da Kikyo. Dessa vez, é ele que estava esperando. Ele chegou mais cedo na esperança de encontrá-la para se desculpar por ter a magoado ontem, já que ele fez ela fazer uma cara tão triste antes de sair da loja. Kaoroko se abaixa envergonhada. O Rintaro não entende nada, perguntando o que aconteceu. Ela diz que estava triste, mas não com o Rintaro, pedindo desculpas para ele por ter saído sem dizer nada da loja ontem, fazendo ele se sentir culpado de novo. Rintaro pensa que ela sempre foi direta e sincera, sempre falando o que ela pensa, sendo gentil com ele e não tendo medo de conversar com o garoto, e pensou que deveria a tratar dessa forma também. E fala pra ela que não liga quando o pessoal da Chidori fala mal daqui. Pra ele, achava que isso era normal, as duas escolas se odiarem, mas não gosta quando falam mal de você, ou pensar que poderia falar mal da Aguri. Se envolvesse demais com ele, Kaoroko estaria em problemas, como aconteceu há esses dias, sendo abordado por 2 delinquentes, enquanto ia de volta para sua casa. Por isso ele não conseguiu fazer nada, se desculpando por ter se importado apenas com as escolas, não ter olhado diretamente. Ele também ficou feliz, dizendo isso pra ela. A garota se apresenta novamente. Eu sei disso, ele responde. E você é Tsumugi Rintaro. Não importa de que escola são, ela quer o conhecer. Por Rintaro, seu Rintaro. Os dois pegam contato um do outro depois e já saem conversando um com o outro, enquanto vão cada um para suas carteiras. Como não tinha ninguém na escola, eram 7h15 da manhã, ainda faltavam 45 minutos para as aulas começarem. A garota abre a cortina, com um rosto alegre, e a cena sem parar, saltitando pro Rintaro. O Rintaro se aproximou um pouco mais de um mundo que não tinha nada a ver com ele.